Olá a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas ao nono podcast Igualdade de Género em Números. A igualdade é um princípio fundamental da Constituição da República Portuguesa. A igualdade de género é um princípio de direitos humanos, sendo um requisito da democracia e da justiça social. Assim sendo, a igualdade de género e a promoção e proteção do pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas são essenciais para o desenvolvimento, a paz e a segurança. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género tem compilado indicadores estatísticos sobre vários temas na publicação Igualdade de Género em Portugal, Boletim Estatístico, que ainda evidenciam as assimetrias existentes em Portugal. Neste nono podcast, vamos conversar com especialistas e ativistas sobre uma das áreas que integra o Boletim Estatístico. A proposta deste programa é refletir sobre desigualdades que ainda persistem na população LGBTI+, em Portugal. Para isso, temos como convidados o professor Dr. Hélder Bertolo, doutorado em Neurociências pela Universidade Complutense de Madrid, professor adjunto convidado no Instituto Politécnico de Setúbal, presidente da Opus Diversidades, instituição particular de solidariedade social e organização não governamental sem fins lucrativos que visa a defesa dos direitos humanos, com especial incidência nas minorias sexuais e étnicas. É também um ativista. A professora doutora Carla Moleiro, doutorada em Psicologia Clínica pela University California, na Santa Bárbara, professora associada no Departamento de Psicologia Social e das Organizações da Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE. É psicoterapeuta, investigadora em várias áreas, nomeadamente junto de pessoas imigrantes, refugiados e de minorias étnicas e sexuais. Muito obrigada a ambos por terem aceitado este convite e por estarem aqui comigo nesta conversa. Vamos então dar início, referindo que nos últimos anos temos assistido a várias mudanças positivas em Portugal no que diz respeito à promoção dos direitos humanos das pessoas LGBTI+, e de combate ao preconceito e ao estigma, à exclusão social e à discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género. Contudo, o preconceito e o estigma dirigidos às pessoas LGBTI+, são ainda uma realidade profunda e transversal na sociedade portuguesa. Relativamente à discriminação no espaço escolar, muito frequentemente estudantes LGBTI+, sentem insegurança e menos ameaças. De acordo com os dados do relatório do Projeto de Educação LGBTI 2019 da ONG Rede Execo, apenas 1 em cada 10 jovens LGBTI+, entre os 15 e os 17 anos, nacionalidade portuguesa, relatou abertura sobre a sua orientação sexual e identidade de género na escola. Cerca de 2/3 de participantes sentiram discriminação na escola e testemunharam comentários ou condutas negativas sempre que alguém era identificado como LGBTI+, e aproximadamente metade referiu ter sido vítima de bullying. A primeira pergunta que lanço para a conversa é: que comentários é que vos suscitam estes dados sobre a discriminação de jovens num contexto educativo? Não sei quem quer começar. Hélder. Bom, em primeiro lugar, Ninguém dava o primeiro passo. boa tarde a todas, a todos e a todos. Muito obrigado à SIG pelo convite, à Ana, que cumprimento também a Carla. Já nos cruzámos por aí, não é? Porque quem trata destas questões vai-se cruzando. Bom, eu não sei quando é que o programa irá para o ar, mas nós estamos a gravar o programa 3 dias ou 2 dias depois da Marcha do Orgulho em Lisboa, que juntou mais de 30 mil pessoas. Foi, de facto, uma manifestação lindíssima de muita cor, muita diversidade, pessoas de todas as idades, bebés, jovens, pessoas adultas, pessoas velhas, pessoas nacionais e estrangeiras, migrantes, de facto, de todas as cores, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, na primeira marcha, ou na primeira semana do Orgulho em Évora, tivemos a invasão de uma exposição que destruiu todos os quadros, todas as obras de arte que estavam na exposição, e no próprio sábado, numa atividade direcionada para crianças, houve enfim, o aparecimento de uma pessoa de extrema-direita, nacionalista, a dizer as coisas mais incríveis sobre o que era ser homossexual, ou o que era ser trans. Perante isto, é óbvio que
é normal, ou pelo menos para mim, é natural que as percentagens sejam estas, que ainda haja alguma dificuldade em revelar a sua orientação sexual ou a sua identidade de género a pessoas estranhas, mesmo que essas pessoas sejam colegas, porque não sabe muito bem o que é que pode acontecer. E, por outro lado, o reforço da necessidade de apostar na educação na escola. Quando nos vêm dizer a escola serve para ensinar, a família é que educa, eu questiono, e se a família for machista? E se a família for xenófoba, for misógina, for racista, for homofóbica, for transfóbica? Quem é que vai dizer a estas crianças que constitucionalmente, a nível de direitos humanos, isso é errado? Claro. E portanto, nós não podemos confiar apenas na família, porque muitas famílias são deste tipo, outras famílias não têm sequer os conhecimentos ou as ferramentas para transmitirem. Portanto, a escola é extremamente importante e é um momento tão essencial no crescimento, na formação da personalidade, que nós temos que proporcionar a esses jovens, a essas crianças, um ambiente limpo de E de preconceito. liberdade. Sim. E eu quero também agradecer, quero concordar com as palavras que acabaram de ser ditas, mas quero, antes de mais, agradecer o convite à SIG e quero dar os parabéns por esta iniciativa e cumprimentar a Ana e o Hélder. De facto é interessante estarmos a fazer este podcast neste mês, no mês do orgulho, e é interessante falarmos sobre como é que, mesmo em face a avanços legislativos importantíssimos que têm ocorrido no nosso país, e bem, não é? De facto, há uma diferença entre os avanços legislativos e as práticas e experiências do cotidiano de todas as pessoas, não é? E em particular, vamos então, começando pela pergunta das crianças, não é? A questão que se coloca ao nível destas primeiras fases do desenvolvimento de cada uma de nós. Eu quero primeiro ressalvar que o bullying e o bullying homofóbico e transfóbico nas escolas não acontece só em direção a crianças que sejam LGBTQI ou que estejam a questionar. É uma forma de policionamento das normas de género e daí a importância das palavras do Hélder no que toca ao papel da escola na educação para a igualdade. De facto, se nós fizermos essa educação desde muito cedo, não teremos então este policiamento tão forte em relação àquelas pessoas, àquelas crianças, àqueles jovens que, de alguma forma, são vistos como transgredindo essas normas, não é? E, portanto, isso é o pano de fundo, é a verdadeira educação para a igualdade de género, que em muito a SIG tem contribuído em várias áreas e não só nas questões LGBTQI. Mas pensando nas crianças, de facto, muitas vezes as pessoas comentam que, bom, mas agora a lei já mudou e, portanto, isto tudo é mais fácil, os jovens e as crianças lidam com estas coisas de forma muito mais leve e muito mais facilmente do que gerações mais velhas, isto não é um assunto, e eu contraponho com duas questões. Uma, por um lado, que resulta do facto de, se esta visibilidade tem vantagens, se as crianças e jovens têm mais conhecimento e mais abertura para falar sobre orientação sexual, sobre identidade de género, sobre expressões de género mais cedo, isso é bom, mas ao mesmo tempo coloca as crianças e jovens em processos de coming out mais cedo, mais precocemente, ou seja, quando alguém se assume como gay, como lésbica, como trans aos 25 anos ou aos 35 anos, os recursos de que dispõe para, no seu contexto, conseguir gerir possíveis até incidentes de pessoas que possam ter comentários discriminatórios, etc., são uns. Isso é diferente se tiver 11 anos, não é? Ou 12 ou 8. E, portanto, esse desafio é um desafio acrescido destas crianças. De facto, há mais visibilidade, as crianças têm contacto com estas matérias cedo,
há mais informação, que bom, mas temos que reconhecer o quão exigente é para uma criança em idades muito precoces fazer face a este contexto com discursos sociopolíticos crescentes de ódio e etc. Portanto, e toda a insegurança de como é que as outras pessoas vão reagir, não é? Que nós chamamos, um conjunto de fatores a que chamamos de stress minoritário, que inclui as expectativas que a criança tem de rejeição, mesmo que essa não venha a acontecer, mas está à espera que isso aconteça e, portanto, tudo isso tem um impacto na saúde e no bem-estar das crianças e jovens e nós, de facto, não queremos que isso aconteça. A segunda coisa que eu queria dizer era que um estudo de larga escala realizado recentemente nos Estados Unidos da América que comparava, de facto, este bem-estar ou este desconforto em camadas mais jovens, em adultos e em pessoas de gerações mais velhas que se identificam como LGBTQI ou com a comunidade de alguma forma, revelaram que, de facto, também, apesar das mudanças legislativas, também nas camadas mais jovens havia uma associação entre esta experiência de stress minoritário e o sofrimento psicológico. Portanto, as pessoas às vezes iludem-se dizendo, mas hoje em dia isso já não é um problema, os miúdos já lidam com isso tudo muito bem. Não é assim, não é assim. E de facto a tradução da lei para o cotidiano das pessoas não é uma tradução automática, exige uma mudança cultural e de normas que demora o seu tempo e que nunca está segura e garantida, não é, Hélder? Portanto, com todas estas mudanças sociopolíticas a acontecer, que não está segura e garantida. E, portanto, de facto, eu acho que termino só também como mãe dizendo que a escola tem de ser um espaço seguro para todas as crianças e, de facto, nessa construção, todas as pessoas e toda a comunidade escolar, incluindo pais e mães, têm um papel e estes números, apesar de não nos surpreenderem, são tristes e têm de deixar de acontecer. Eu vou só completar aqui uns números relativamente à questão da escola, em que diz que o maior inquérito realizado em Portugal sobre a situação das e dos jovens LGBTI+, na escola, foi o Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar. 61% dos e das estudantes ouviu comentários homofóbicos na escola de forma regular ou frequente. 75% desses comentários foram feitos por colegas, mas 40% tinham origem no pessoal docente e não docente da escola. Ligeiramente, mais 50% afirmou que nas situações em que estavam presentes pessoal docente e não docente, ninguém interveio. Isto parecem-me números um bocadinho assustadores. O que eu perguntava era, este estudo parece refletir, então, este ambiente hostil para os estudantes LGBTI+, considerações vos merecem estes números elevados de bullying em razão da orientação, identidade, expressão e características sexuais? Eu gostava de pegar numa das coisas que a Carla estava a dizer, para deixar claro que o facto de haver maior visibilidade não é porque é moda. Isto é uma ideia que tem que ser desconstruída. Eu ainda sou do tempo em que era ser moda ser gay. Não é? Portanto, nos anos 80, ouvíamos aquilo que ouvimos hoje relativamente a pessoas trans, por exemplo. Ouvia-se muito relativamente a gays. A lésbicas não tanto, porque a mulher é mais invisibilizada, as lésbicas são mais invisíveis. Mas os gays é moda. As lésbicas normalmente é porque não encontrou um homem a sério que fizesse gostar de homens. Mas, relativamente às crianças, a visibilidade é fruto de se falar mais, é fruto das pessoas terem acesso à informação mais cedo, se aperceberem mais cedo o que é que se passa com elas, e depois há aqui uma diferença muito clara que tem de ser feita. Quando, pegando naquela célebre frase do deixem as crianças em paz, as crianças que têm de ser deixadas em paz são estas, porque são estas que são as vulneráveis. São estas, são as racializadas, são as crianças com diversidade funcional, enfim. São as crianças que não seguem a norma. Essas têm que ser deixadas em paz. De qualquer das formas, não se pode confundir identidade de género com
com orientação sexual. E a identidade de género começa-se a manifestar muito cedo. Há relatos de crianças com 2 e 3 anos que claramente se identificam com um género que não é aquele que lhe foi atribuído à nascença. E isto não tem nada a ver com sexo, com sexualidade, não tem nada a ver andar a meter ideias na cabeça das crianças. E por isso a importância da pedopsiquiatria, do acompanhamento destas crianças e destas famílias, para que possa haver, porque depois, como a Carla há pouco dizia, estas crianças normalmente até são bem aceites pelas colegas e pelos colegas. Alteram imediatamente o nome social. Por vezes há resistências por parte ou de pessoas professoras ou de direções, não é? Aí é mais complicado. Mas essa era uma questão. Para distinguir quando é que nós falamos de identidade de género, quando falamos de orientação sexual, sim, começa mais tarde, talvez na altura da puberdade, e que são distintas. Depois, relativamente ao stress minoritário, o ser LGBTQIA+, tem questões que outras minorias não têm. Desde logo a questão da invisibilidade. Uma sociedade, uma comunidade racializada, uma criança racializada, toda a sua comunidade a apoia. Há a célebre conversa, não é? Infelizmente, bom, se vires a polícia não faças muitas ondas porque és negro e podes ser, ou és negra e podes sofrer represálias, mas há uma comunidade que apoia. As crianças ciganas têm uma comunidade, as crianças LGBT não têm. Muitas vezes a repulsa, a discriminação vem dentro da própria família. E por isso, se na família não existe e se na escola não existir, é muito complicado para a saúde mental. Eu já agora nem sequer estou a falar em agressões físicas. Esta rejeição, o sentir-se que se é normal, se é uma aberração, o sentir que não se pertence é muito prejudicial. Eu não estou mais ligado às neurociências, não sou psicóloga, a Carla saberá mais disto do que eu, mas de facto as consequências para a saúde mental, para o desenvolvimento da personalidade, para o crescimento destas pessoas é muito grave. E acabar este bocadinho relativamente à questão dos adquiridos. De facto, nós temos um país com avanços legislativos muito significativos, e muitas vezes é importante que a lei vá à frente, outras vezes a lei é um reflexo do que a sociedade pede, outras vezes tem que se antecipar à sociedade, porque também é pedagógica nesse sentido, mas muito facilmente as leis se revertem. A Hungria foi dos países mais progressistas na Europa. Foi dos primeiros países a descriminalizar a homossexualidade e a reconhecer uniões entre pessoas do mesmo sexo. E vemos o que é que acontece na Hungria, não é? Deixaram de ser reconhecidas pessoas trans e pessoas intersexo. Não tem existência. Aqui ao lado, agora que o PP ganhou as eleições e vai governar com o Vox, em 2 horas de reunião para a comunidade valenciana, o PP disse que sim a tudo. E a tudo foi o quê? Foi dizer que afinal não há violência de género. E, portanto, todas as mulheres que continuam a ser mortas, de repente, vão deixar de fazer parte das estatísticas, porque, segundo essas pessoas, todas as pessoas numa família são iguais, têm igual nível de poder. Portanto, é muito importante nós agarrarmos a lei e fortalecermos a lei, porque é tão fácil retroceder. Pois, não podemos dar nada como adquirido, não é? Sim, exatamente. Eu queria acrescentar para falarmos um pouco de estratégias pela positiva, não é? Como de alguma forma contrabalançar esta situação, em particular aqui nas escolas, e avançaremos para outros contextos, mas nas escolas eu queria ressalvar, por um lado, que a investigação tem demonstrado que há intervenções muito importantes e com benefícios muito claros que podem ser feitas ao nível das pessoas que assistem ou que testemunham situações de bullying. Ou seja, nós quando falamos em bullying estamos a pensar na criança que é alvo e estamos a pensar eventualmente na criança ou no conjunto de crianças que possam ser agressoras, não é? Mas de facto, muita da comunidade testemunha ou sabe
ouviu dizer, está lá quando acontece, quando há o insulto, quando há a exclusão social. E isso inclui adultos, não é? Mas também muita da restante comunidade escolar. E, de facto, há aqui um papel muito importante de formação e de educação e de capacitação de todas as pessoas, não é? Porque existir alguém que é um aliado, não é? E há muito trabalho hoje em dia na criação de alianças. As alianças, inclusivamente na escola, isso acontece muito. As alianças, gay straight alliances, não é? As alianças, criação de núcleos onde alguém possa dizer, não, isso não é ok, não chames isso ao não sei quantos ou a não sei quantas, tu não podes fazer isso, eu vou chamar a professora. E isso são importantíssimas contribuições e intervenções que podem ser feitas ao nível do contexto escolar. E depois salientar que, claro, existem inúmeros fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade ao nível da saúde e do bem-estar psicológico destas crianças e destes jovens, mas existem também um conjunto de fatores protetores, não é? E aí nós sabemos, a investigação diz-nos que o suporte parental é essencial, portanto, aquelas crianças que têm o suporte e o apoio da sua família estarão em melhores condições de mais tarde terem comportamentos de saúde protetores, sentirem que têm suporte. A mesma coisa, claramente, com o suporte dos pais, o suporte da escola, o tal papel de se sentirem seguros ou seguras e que fazem parte da comunidade escolar, isso é super importante. E aqui ponto também um destaque nas questões de identidade de género que o Helder já estava a salientar. Nós sabemos que no nosso contexto português, não é, as crianças podem ver reconhecida a sua identidade de género e mudar o marcador do sexo e o nome a partir dos 16 anos, não é? E depois autodeterminação plena a partir dos 18. Mas pode haver uma afirmação social da sua identidade de género no contexto escolar e na família, naturalmente, a partir de qualquer idade, certo? E, portanto, aí é importante salientar que a investigação nos tem dito que de todos os fatores de risco que as crianças e jovens trans têm, um importante fator protetor é a possibilidade que elas têm de utilizar o seu nome escolhido em mais do que um contexto, e na escola em particular, portanto, para além do contexto do núcleo da família e na sua vida privada. Portanto, se eu quero ser tratada como Rita ou como outra coisa qualquer, não é? O meu nome escolhido, a possibilidade que me é dada de poder ser tratada dessa forma, eu criança, não é? Eu pessoa, é um importante fator protetor. Ela sinaliza a aceitação à sua volta. E por isso que ser tão importante a linguagem e ser tão importante o nome. Muitas vezes as pessoas dizem, mas porquê tanta coisa? Por causa do nome, por causa do nome. É importantíssimo, porque este nome sinaliza a aceitação e o apoio que esta criança, que este jovem tem da sua família e tem da sua comunidade escolar, que é o seu principal sistema para além da família, não é? Depois também temos essa situação no emprego, não é? Quanto à discriminação do emprego, as pessoas LGBTI+, reportam índices mais elevados do que pessoas heterossexuais e cisgênero. Dados do inquérito da FRA indicam que em Portugal, 1 em cada 5 pessoas LGBTI+, se sentiu discriminada no seu local de trabalho ou na procura de emprego. 30% sentiram de forma constante ou muito frequente nos últimos 5 anos uma atitude geral de rejeição no local de trabalho por serem LGBTI+. 40% das pessoas não revelaram a sua identidade sexual e nenhum ou nenhuma colega, e a maioria, 58%, referiu que raramente ou nunca alguém as apoiou, defendeu ou protegeu no local de trabalho. De uma forma geral, estas percentagens aumentam no caso de pessoas trans ou intersexo. O local de trabalho, à semelhança da escola, também parece ser um ambiente hostil. O que é que vos parecem estes dados? Assustadores. Essa é uma realidade com que nós, OPs, estamos a lidar diariamente. Já com queixas, algumas feitas através da SIG, outras feitas diretamente à ACT, outras já no Ministério Público. Porque não está tudo bem. Quando nos perguntam, mas porquê continuam a lutar? Já tem... Não,
a discriminação continua a existir, a discriminação laboral, normalmente com uma dificuldade de produção de prova muito grande, porque é feita nos balneários, é feita nos corredores, é feita de forma não ostensiva, e propositadamente de forma não ostensiva, mas há muita... por acaso, o professor Henrique, da Universidade da Beira Interior, tem um estudo do ano passado que eu penso que até tem dados um bocadinho mais preocupantes, porque eu penso que esta percentagem é das pessoas que revelam, não é? Porque depois há muitas que não revelam, sequer com medo de não só de sofrerem bullying ou de sofrerem discriminação por parte de chefias ou por parte de colegas, mas de perderem o próprio emprego. De facto, nós neste momento estamos a acompanhar uma série de pessoas trans que sofrem isto. Não tanto em homens trans. Os homens trans, a testosterona de facto tem um poder muito grande e os homens trans são extremamente passáveis e mais uma vez caímos neste erro que é achar que só as pessoas passáveis, só as pessoas que se encaixam, não é, no modelo binário, cisnormativo, é que podem ter acesso, mas é verdade, eu estou só a fazer o relato, não é isso que eu acho, mas aquilo que se passa é que homens trans, a testosterona faz crescer a barba, faz crescer pelo corporal, modela muito mais o corpo e passam por homens cis e, portanto, não têm essa discriminação. Mulheres trans têm muito mais dificuldades, quando então não fazem bloqueadores hormonais na puberdade, e temos uma série de mulheres trans com 50, 55, 60 anos. Foi nesta altura que se aperceberam ou que tiveram coragem ou que tiveram a vontade de se identificar como tal e de começar uma transição, e é extremamente complicado, porque o Sistema Nacional de Saúde faz algumas cirurgias, não faz todas, e muitas são vistas como homens travestidos e não como mulheres. E isso é um erro enorme, não é? E isso parece que dá não só direito à discriminação, porque são gozadas, são alvo de muita troça, mas são remetidas, quando têm emprego, para locais de invisibilidade, para call centers, para armazéns, exatamente porque as empresas até depois podem dizer que têm políticas inclusivas, mas na verdade são políticas de inclusão oculta. Sim, nós empregamos mulheres trans, mas ninguém as vê. Isto tem impactos muito, muito complicados neste momento. Sim, e é mesmo importante dizer isto, que é, as pessoas precisam, todas as pessoas precisam de se sentir seguras, não é? E no seu local de trabalho têm que se sentir seguras, não é? E a criação de locais seguros nas escolas, no emprego, vamos continuar e falar sobre outros contextos, é importante e só acontece se houver formação continuada de públicos estratégicos. Mudar a lei é importantíssimo, mas depois, de facto, é preciso fazer o passo mais à frente, que é uma formação de públicos estratégicos alargada e campanhas para que, de facto, a lei tenha consequências na forma como orienta as pessoas, e em particular quem tem poder, direções de empresas, organismos públicos, etc., e de escolas, para as pôr em prática, mas também para serem multiplicadores de formação sobre estas matérias, porque a formação não é uma ação de sensibilização de uma manhã, vamos falar sobre identidade de género, está feita a formação para toda a vida, certo? Não pode ser. A realidade social está sempre a mudar, as empresas estão a mudar, as entidades públicas estão a mudar e, portanto, nós temos que fazer uma formação continuada, e eu sinto isso da parte de muitas pessoas que trabalham, colegas que trabalham em muitas áreas da saúde, da educação, etc., que dizem, mas eu não sei o que fazer e pensei em ligar-te, mando-te um e-mail, olha, mas não é, como é que é, eu não sei o quê, agora já mudou. E, de facto, não houve formação que fosse consequente, muitas vezes, a estas mudanças legislativas, não é? E também voltar há pouco à questão do discurso. Eu acho que há
hoje em dia uma maior, em relação a uns anos atrás. Há uns anos atrás a discriminação LGBTQI passou a ser muito subtil, porque sabia o que era politicamente correto dizer, o que era politicamente incorreto de dizer, pese embora as pessoas pudessem ter este ou aquele valor, ou esta aquela representação social ou atitude, não diziam, mas hoje em dia, com um crescente discurso de ódio a ser normalizado, as pessoas sentem-se mais confortáveis em dizer coisas que são, de facto, às vezes microagressões, outras vezes mesmo agressões claras e óbvias num contexto, e como o Hélder dizia há bocadinho, a orientação sexual e a identidade de género muitas vezes é um construto invisível, é uma identidade invisível de cada uma. Quando estamos todos a almoçar, quando está um conjunto de colegas, de pessoas a almoçar, e se fazem piadas, e se comentam e etc., as pessoas não têm a noção de quem está a ouvir. E mesmo que o comentário não seja dirigido àquela pessoa, há alguém naquela mesa que é lésbica, que é bissexual, que é trans, que é intersexo e que está a ouvir o que alguém disse na sua empresa e que está a ouvir que toda a gente se riu daquela piada e, portanto, percebe claramente qual é a cultura onde não se sente seguro e segura para sair do armário. Isto é dar uma no cravo e outra na ferradura, de facto que ia pegar naquilo que a Marta disse para dar um bocadinho de alegria, é nós estarmos a receber cada vez mais pedidos de empresas e de outras instituições para ir dar formação. Claro que depois muitas delas é agora, é no mês de junho, e nós não temos agenda quase para chegar a todo lado e depois esquecem-se, não é? Mas há pessoas que de facto estão interessadas e não querem fazer uma sensibilizaçãozinha e querem fazer algo mais prolongado. E isto aconteceu ainda há 15 dias. Fui fazer formação durante um fim de semana inteiro para um centro de saúde, uma unidade de saúde familiar em Tomar, que pediu, porque achava que não estavam a ter, por parte do Ministério da Saúde, essa formação. E de facto, se nós formos à Faculdade de Medicina, o curso de Medicina tem 5 anos, 6 anos, depois mais o internato, e na Faculdade de Medicina de Santa Maria, não é? Na Faculdade de Medicina de Lisboa, que eu conheço melhor, há um dia, numa cadeira que se chama Introdução à Medicina, que é dado pelo professor Paz Lacerda, que há 10 anos resolveu começar a fazer um dia sobre orientação sexual e identidade de género. E, portanto, estudantes de medicina ouvem durante toda a sua formação de anos, um dia, uma manhã, sobre o OIEC, sobre orientação sexual, identidade, expressão de género, características sexuais. Claro, e isso... Dos cursos de psicologia, não é? Quando têm, foi uma coisa que alguém propôs. São optativas, não é? É alguém que quis propor aquela cadeira. É isso que eu ia dizer, que de facto tem que ser componentes obrigatórios da formação básica de cada profissional numa área social, numa área de saúde, numa área de educação. Não pode estar dependente de, no corpo docente daquela faculdade, existir alguém que até é especialista nessa matéria e se oferece para dar uma optativa que os alunos e alunas podem ou não escolher, efetivamente. E dentro já desse contexto, as percentagens também são elas, de acordo com o que vocês disseram. Nestas inúmeras dificuldades de acesso aos serviços de saúde, no que diz respeito aos cuidados de saúde a pessoas trans e não binárias, um inquérito realizado nos Estados Unidos revelou que 50% dos participantes relataram que tinham que educar profissionais de saúde sobre cuidados trans. 28% adiavam a procura de cuidados médicos por receio de discriminação e em 19% foram recusados cuidados de saúde. Depois de tudo o que já disseram, agora quais seriam as estratégias a implementar para evitar todos esses constrangimentos das pessoas que procuram estes serviços de saúde? Para além da não capacitação dos médicos e dos enfermeiros. Há uma estratégia. Bom, felizmente, isto é uma boa notícia, há uma estratégia neste momento. Bom, houve e um grupo de trabalho, não é? Ficamos a saber que é um grupo de trabalho. Ainda hoje de manhã tive reunião do grupo de trabalho para a saúde LGBT. É um grupo de trabalho que, enfim, nós tivemos uma audiência com a Secretária de Estado para a Promoção da Saúde.
que se sensibilizou, que prometeu constituir um grupo de trabalho e, de facto, cumpriu a promessa. O grupo de trabalho saiu do despacho no dia 17 de maio e também a data foi simbólica. É coordenado pela doutora Zélia Figueiredo, que é uma pessoa psiquiatra, sexóloga, com uma experiência enorme nesta área, e veio da necessidade de nós nos depararmos com práticas erradas, mesmo, na Unidade Nacional de Referência, que é a URUC, por exemplo. Estamos a falar agora já de questões direcionadas para pessoas trans, cirurgias, processos hormonais. Isto foi muito bom, porque, como alguém dizia outro dia, a esperança média de vida de uma mulher trans no Brasil é de 33 anos. Em Portugal, possivelmente, não será tão baixa, mas nós, pelo menos, eu enquanto homem, eu identifico-me como pessoa pansexual, mas, enfim, como homem gay, para facilitar, eu tenho já modelos. Eu posso olhar e ver homens gays velhos. Há mulheres lésbicas velhas. Em Portugal, as pessoas trans não têm modelos velhos. E não têm modelos velhos, não só porque as pessoas não têm cuidados direcionados para a saúde trans. É porque as pessoas são tão maltratadas nos serviços de saúde que deixam de procurar os serviços de saúde. E, portanto, o cancro não é detectado, a doença crónica não é tratada, a hipertensão, não é só por causa de questões de saúde ligadas à transição, hormonas, cirurgias, não. É toda a saúde. Uma pessoa que vai 2, 3 vezes ao hospital e por sistema lhe trocam o nome e insistem a chamar pelo nome morto, mesmo quando a pessoa está com documentos já alterados. Eu, semana passada, tive uma médica a telefonar-me e foi ótimo que essa médica tenha tido a humildade de reconhecer isto. A dizer, temos uma mulher trans que vai dar entrada no hospital, vai ser internada. Onde é que colocamos? Disse, onde é que eu coloco? Na enfermaria feminina. Mas é que tem pénis. Assim, eu, infelizmente, já fui internado muitas vezes para ser operado. Eu não me lembro de alguma vez me terem pedido para baixar as calças para se decidirem qual era a minha enfermaria. É que os colegas, médicos e médicas, têm receio que as outras pessoas fiquem constrangidas durante a limpeza, durante a higiene. E eu voltei a insistir. Sempre me correram cortinas. Eu mesmo, enquanto homem cis, não tenho que estar a mostrar a minha genitália para todas as pessoas que estão à volta. Eu tenho direito à minha privacidade. Claro. E, portanto, são estas coisas que fazem com que as pessoas depois se afastem dos serviços de saúde em geral. E eu ia acrescentar. Espero que este grupo agora possa. Sim, e eu ia acrescentar, Hélder, de facto, isto tem a ver com as pessoas que de facto estão fora do armário ou o fazem quando procuram um profissional de saúde. Mas as revisões sistemáticas da literatura indicam-nos que a maior parte das pessoas não diz aos seus médicos e médicas, Claro. Não diz a profissionais de saúde a sua orientação sexual ou a sua identidade de género, não é? E alguém pode perguntar, então, mas diria porquê? Se for, não é? Se for ao cardiologista, para que é que precisam de saber a orientação sexual ou a identidade de género? Bom, mas existem riscos específicos para diferentes grupos populacionais. E, portanto, é de relevar esta ideia de que, de facto, as pessoas precisam de sentir que os espaços são seguros. Não é? Quando estamos num país que estamos muito bem no panorama, não é? Nos índices e tal, mas as pessoas ainda não se sentem seguras nos seus contextos, não é? Nos seus locais de trabalho, quando vão ao médico ou à médica, quando estão na escola, não se sentem seguras sequer para revelar quem são e viverem autenticamente as suas identidades, alguma coisa não está a bater bem. E eu volto àquilo que falávamos no início, que tem a ver com a educação. A educação que deve começar em idades jovens, não é? Que não deve ser uma optativa, porque nós estamos a criar um país para todas as pessoas, cidadãs, e portanto vivemos todos em comunidade, não é uma opção, não é? E que se prende com de facto mudarmos
algumas atitudes, algumas representações, algumas mentalidades naquela geração que vai ser os futuros adultos. Caso contrário, estamos a repetir um disco riscado, não é? Estamos a fazer exatamente o mesmo e à espera de resultados diferentes quando estas crianças forem adultos, ao nível de outros aspectos, como violência de género, violência nas relações de intimidade, etc. Não é? Portanto, temos que, de facto, investir bastante nas questões da educação e na educação para a igualdade de todos os géneros. Não é? Para que, de facto, nós não tenhamos a ideia que uma mulher tem que ser desta ou daquela maneira, mais cisnormativa e mais heteronormativa, e um homem deve ser desta e daquela maneira, mais cisnormativa e mais heteronormativa. Não, não é? De facto, não. Valorizarmos, saudarmos, celebrarmos, como estamos a celebrar este mês, a diversidade. E é assim que o mundo é mais rico, e é assim que as sociedades são mais ricas e dialogam e constroem ideias distintas e diferentes, até para crescermos na escola, nas empresas, em todo lado, não é? E, portanto, essa diversidade é uma riqueza e essa educação tem que ser desde cedo. Muito bem, estamos mesmo aqui a terminar o nosso tempo. Não sei se gostariam de deixar aqui uma última nota para fecharmos esta conversa. Hélder. Nós por vezes, temos um estigma muito grande relativamente à doença mental e a comunidade ou a população LGBTQIA+, é especialmente afetada. Aquilo que eu diria neste momento é que se não se sentem à vontade para falar na escola, para falar no trabalho, mas pelo menos procurem alguém, uma associação que tenha acompanhamento psicológico, psicossocial, onde possam falar, encontrem um espaço seguro, porque se isto não for posto para fora, se não for falado, pode levar a caminhos muito, muito perigosos. E talvez fosse esta a mensagem. Há esperança, há pessoas felizes, não é uma tristeza ser gay, ser lésbica, ser trans, ser não binário. Há bons modelos. Há ótimos modelos. Agora, não é um caminho fácil, muitas vezes, não é? Há uma série de camadas de privilégios e, por isso, é importante que as pessoas não achem, não sintam que têm de ultrapassar todos os obstáculos sozinhas. Procurem ajuda. Há sítios onde essa ajuda é facilitada. Muito bem. E eu não podia dizer isso melhor, sendo eu profissional de saúde mental e trabalhando e formando muitos colegas e muitas colegas nessas áreas. Portanto, acho essas palavras importantíssimas. E queria também dizer que, de facto, as pessoas LGBTQI vivem em contextos, não é? No contexto da sua família ou da sua família escolhida, dos seus grupos de amigos e amigas, não é? E para todas essas pessoas também esta palavra de apoio, de intervenção, também as famílias, e aqui um aspecto relevante, podem recorrer à ajuda, tenha amplos, porque os próprios pais, as próprias mães podem precisar de apoio para dialogarem acerca das suas preocupações, dos seus receios. Tudo isso faz parte de um processo que, felizmente, e queria deixar isso, não é? Felizmente, tem muitas vezes histórias muito positivas, não é? Eu tenho o privilégio de muitas vezes ouvir as histórias positivas, e essas histórias positivas marcam, e elas existem. Existe o cantinho das avós no Arraial, existe efetivamente trabalhadores pessoas que trabalham em empresas que têm chefias com excelentes boas práticas, mudam e-mails das pessoas, nomes escolhidos, e portanto essas narrativas de amor, narrativas afirmativas, essas contranarrativas ao discurso de ódio, têm que ser elas próprias divulgadas, alimentadas, e não só as narrativas do medo e as narrativas da discriminação.
E era com essa mensagem de esperança que deixava aqui, então, estas minhas últimas palavras no podcast. Muito bem, muito obrigada. Foi uma conversa muito esclarecedora e tivemos aqui algumas dicas e algumas sugestões para quem está a precisar neste momento, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade em partilhar. Neste programa abordamos as questões ligadas às desigualdades de género que ainda se verificam na área LGBTI+, e apesar da evolução positiva em termos de promoção dos direitos humanos destas pessoas, é fundamental persistir no combate ao preconceito, à exclusão social e à discriminação em função da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Olhamos o presente e perspectivamos o futuro sem perder a esperança de um Portugal melhor e mais diverso. No próximo episódio vamos abordar a igualdade de género na área do trabalho e emprego. Conto consigo. Até lá.